Não corte caminho. Cortar caminho não vale a pena. Seguir pelo caminho mais fácil, segundo os nossos próprios entendimentos e segundo o nosso próprio pensamento humano, não vale a pena. Muitas vezes nos parece que seguir determinado atalho é o melhor caminho, porque a gente não precisa percorrer um caminho longo, difícil e árduo para chegar a determinado fim. Só que quando a gente tenta cortar caminho, a gente às vezes só esquece de um detalhe. Deus não corta caminho. Deus não nos guia por atalhos. Se Deus nos mandar ir em um caminho e a gente quiser fazer do nosso jeito por meio de atalhos, Deus não vai estar conosco. Nós escolhemos caminhar sem a presença de Deus. E é melhor, sempre é melhor caminhar com a presença de Deus. Porque caminhar, quando Deus vai conosco, é caminhar na sua proteção, é caminhar na sua presença, onde Ele nos guarda, onde Ele nos livra de todo mal. Nós temos que ir aonde o Senhor vai conosco e não ir por onde o Senhor não vai conosco. O caminho de Deus é sempre o melhor. Lá em Êxodo, capítulo 13, no versículo 17 e 18, é uma pequena passagem, depois que o povo vê e vivencia todos os milagres de Deus no Egito, todos aqueles milagres, aquelas pragas que foram lançadas no Egito, que foram feitas pelo poder de Deus, para que Faraó liberasse o povo. São tantas as pragas, de tamanha dimensão, que os povos presenciam, o povo de Deus, ele vê, através de um sinal, o poder de Deus. O poder de Deus, o que Deus pode fazer. Aquilo tudo é dado ao povo de Deus como um sinal do poder de Deus. E aí aqui, no versículo 17 do capítulo 13, em Êxodo, a palavra de Deus vai dizer: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Percebam que o caminho mais curto era aquele caminho que estava em guerra. E aqui não saíram só homens de guerra. Junto com o povo tinha mulheres, tinha crianças. E a guerra é um cenário completamente tortuoso. Homens são mortos de modo sanguinário, de modo extremamente violento. É destruição para todo lado. A guerra é um ambiente de destruição, de sangue e violência para todo lado. E Deus queria livrar o seu povo de ver essa cena logo após sair do Egito. Então o que Deus faz? Ele segue por outro caminho, que a Bíblia vai relatar que é o caminho mais longo, porque a Bíblia diz que esse caminho onde havia guerra era o caminho mais curto. Mas o povo podia se assustar e voltar e retroceder. No meio daquela cena de guerra, as pessoas podiam dispersar, podiam voltar correndo para o Egito e fazer o que não era para fazer. Então Deus escolhe um outro caminho. Deus também, se ele quisesse, ele podia simplesmente exterminar os filisteus do caminho. Mas Deus não queria acabar com ninguém. Deus ele não queria destruição pela destruição. A gente tem que entender que muitas vezes na Bíblia
quando aparecem histórias de que Deus deu vitória ao seu povo, aos israelitas, a gente acha que Deus é cruel, mas Deus o faz quando é necessário. E nesse caso, não era necessário, havia um outro caminho, e o que Deus faz é guiar o seu povo por um caminho onde não havia a guerra. Então Deus, ele guia o seu povo, dando a volta pelo deserto, pelo caminho que vai levar ao Mar Vermelho. Caminhar sozinho, sem a presença de Deus, não é seguro. Não é seguro. Quando a gente caminha na presença de Deus, pode ser o caminho mais longo, pode ser o caminho mais árduo, mas a gente caminha seguro. Mas a gente caminha com Deus, com aquele que nos protege durante toda a viagem. E com aquele que faz milagres que às vezes a gente se acostuma e para de valorizar. Mas ele vai nos guardando e nos livrando de muita coisa. Eles foram levados pelo deserto. Quais são os maiores problemas no deserto? O primeiro é se localizar. Quando você caminha no deserto, que você olha para todos os lados e só vê areia, areia, areia e areia, uma das dificuldades é se localizar no meio do deserto. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele sempre guiava o povo através de uma coluna de fogo à noite e de uma coluna de nuvem de dia. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia. Então, o povo tinha um localizador que Deus colocou para eles. Deus colocou ali, era só eles seguirem a coluna de nuvem de dia, só seguir a coluna de fogo à noite. Então, um dos grandes problemas de caminhar no deserto foi solucionado porque eles estavam na presença de Deus. Qual é o segundo maior problema do deserto? É o calor escaldante que faz durante o dia, é o sol. É o sol extremamente quente. Percebam que durante o dia, o que servia de sinal para localizar o povo e para direcionar o povo no caminho que devia andar, que era a coluna de nuvem, também protegia do sol árduo. Criava uma sombra. Quando o tempo está nublado, o sol deixa de bater sobre um determinado lugar, de incidir, porque as nuvens encobrem o sol. Então a coluna de nuvem era um sinalizador, mas além de sinal, ela era também uma proteção contra aquele sol escaldante, porque ela fazia sombra sobre o povo. E eles eram protegidos do sol escaldante porque estavam na presença de Deus. Porque estavam no caminho em segurança. O terceiro maior problema do deserto é o grande frio que faz à noite. À noite, as temperaturas chegam a ser negativas no deserto. E o frio é um problema. E percebam que o sinalizador que Deus coloca para eles à noite é uma coluna de fogo. Percebam a dupla função. O fogo, além de iluminar, então durante a escuridão da noite, ele vai trazer claridade. Vai permitir que o povo continue caminhando à noite, porque ele vai ser um grande sinaleiro. O fogo ainda aquece. Ainda aquecia o povo do frio noturno. E isso só era possível porque eles estavam em segurança na presença do Senhor. Quem caminha com Deus vive o sobrenatural da presença de Deus. Quem caminha longe de Deus pode até colher alguns frutos bons se semeou coisas boas, porque vive a lei da semeadura, colhe frutos naturais. Agora, quem caminha com Deus, além dos frutos naturais, proveniente da lei da semeadura, ainda desfruta do sobrenatural da presença de Deus. Não corte caminho. Não vá se o Senhor não for contigo. Caminhe sempre na presença de Deus, em obediência e submissão a Deus, porque com certeza é o caminho mais seguro.